dia, oitavo ano! Bem-vindos à revisão do primeiro bimestre. Vamos iniciar falando um pouco sobre o eu lírico. O eu lírico é uma voz que fala no poema. Ele normalmente expressa suas vivências e suas opiniões e sentimentos profundos, ok? Ele não pode ser confundido com autor, narrador e personagem. O autor é no âmbito real, né? Não no fictício. É a pessoa que escreveu. Normalmente, o autor tá super feliz de boa e o eu lírico tá falando sobre tristeza, sobre partida, sobre luto. Então, a gente tem que separar autor do eu lírico. Também não podemos confundir com o narrador, porque o narrador faz parte da narrativa e o eu lírico faz parte do gênero lírico. E personagens também fazem parte tanto da narrativa quanto do gênero dramático. Então, não entra nesse caso também. Então, sempre que você estiver lendo um poema lírico, quem está falando lá é o eu lírico. Então, quando pedimos para vocês interpretarem o que o eu lírico está sentindo ou descrever o eu lírico, normalmente nós estamos querendo saber o que ele está expressando, qual o sentimento, o que ele estava passando naquele momento e descrevê-lo, se é homem ou se é mulher. Então, tem alguns poemas que é possível de identificar. Então, você vai ler e vai saber que aquele eu lírico é um homem. E tem poemas que você vai ler e não tem essa interpretação. Vamos falar agora sobre o gênero lírico. Então, temos aqui as principais características. Normalmente, ele é escrito em versos, não é obrigatório, mas é o que geralmente acontece. Ele tem musicalidade e ritmo bem marcados e bem intensos. Então, sempre quando vamos ler um poema lírico, ele é carregado de musicalidade. Ele, por ter muita coisa expressiva, como ele expressa muitos sentimentos, geralmente ele é curto, né? Porque se ele se estendesse, ia perder um pouco a expressividade. Ele tem o eu lírico, que a gente acabou de revisar, que é muito importante para o gênero lírico, porque é a voz que está contando essa história. E também, por ele ser tão subjetivo, ele se passa no tempo presente. É algo que está acontecendo com o eu lírico naquele momento. Então, o sentimento ainda é muito forte, muito fresco. Por isso que expressa tanto sentimento. Existem dois modos básicos de ver e conhecer o mundo que está ao nosso redor. São eles: o modo objetivo e o modo subjetivo. O modo objetivo é quando nós nos distanciamos de um objeto para descrevê-lo. E o subjetivo é quando nós nos envolvemos emocionalmente com o objeto para descrevê-lo. Então, para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Então, vamos descrever a minha camisa. É uma camisa rosa, com um tecido fino, cheia de Bambi desenhado, com botões dourados e uma amarração. Ok? Então, eu me distanciei e descrevi apenas o que dá para ser observado, ok? Isso é o modo objetivo. O modo subjetivo é quando eu me envolvo com o objeto. Então, eu vou falar que é a minha camisa preferida. A cor dela é linda e eu amo os bichinhos desenhados. Eles são tão fofos. E também gosto dos detalhes dos botões dourados. E eu me encantei pela amarração, aí que me ganhou. Vocês perceberam uma diferença na descrição? Primeiro, eu fui objetiva, falei apenas aquilo que ela realmente é. E na segunda parte, eu me envolvi com o objeto. Eu falei sobre como ele me faz me sentir. Então, isso não é só para a descrição de objetos, e sim para qualquer discussão. Então, se você está tendo uma discussão com alguém, e a pessoa fala, seja objetivo, quer dizer, se afaste das suas emoções e fale apenas o que ocorreu. E quando a gente fala, mas isso é muito subjetivo, quer dizer que depende de cada um, vai depender das emoções e do nível de envolvimento que cada um tem. Vamos falar agora sobre figuras de linguagem. Amo, maravilhosas. Elas nos ajudam a colocar as palavras de um modo diferente para querer dizer uma coisa que não é bem aquilo. Eu vou deixar mais claro, vou explicar uma por uma, tá? Então vamos começar pela metáfora.
A metáfora é a substituição de um termo por outro. Então, eu pego uma coisa e afirmo que ela é outra, ok? Daí temos a comparação. Então, a aproximação de dois termos que se assemelham. Então, duas coisas que têm características em comum e eu comparo, ok? Temos a metonímia, é quando eu pego uma parte para representar o todo. Então, eu vou dar um exemplo de cada um. Metáfora. Ai, o fulaninho é um anjo. Quando eu falo que ele é um anjo, não quer dizer que Deus enviou ele à terra com asas e coisa toda de um anjo. Ele não é um anjo, literalmente falando. Nós estamos utilizando a metáfora para falar que ele representa as qualidades de um anjo, ok? Temos a comparação. Então, quando eu falo, ela é linda como uma flor. Então, eu peguei a beleza da menina e a flor, que também é bela, e a aproximei. Então, elas têm características em comum e eu consegui compará-las, ok? Daí, a metonímia. A metonímia é quando a parte representa o todo. Então, essa é a mais fácil. Então, se eu falar, fulano é sem teto, não quer dizer que a casa dele não tem teto. Quer dizer que ele não tem uma casa. Então, eu peguei o teto para representar a casa. Ou quando, por exemplo, eu falo assim, eu já li todo Camões. Eu não li o Camões. Eu li toda a obra de Camões. Então, eu peguei uma parte dele para representar o todo. Vamos falar agora sobre personificação. Lembra aí do mico que eu paguei na sala explicando sobre personificação? Criando toda aquela imagem do ar-condicionado falando com vocês, tá? Então, a personificação é quando nós atribuímos características humanas a seres inanimados. Então, se eu falar que essa parede criou vida, que o meu fogão começou a falar, ou que a televisão começou a interagir comigo como se ela fosse minha amiga, então eu estou dando características humanas para um objeto. E isso é personificação. Bom, galera, nós vamos entrar agora no conteúdo de escansão e versificação. Mas antes disso, precisamos relembrar o pequeno vocabulário de poesia que se encontra na página 70. Então, por favor, abram as apostilas na página 70 para me acompanhar, ok? Vamos lá, tá aqui nesse quadro vermelho. Começando por estrofe, coisa que vocês já estão carecas de saber desde o sexto ano. Estrofe é um conjunto de versos, ok? Estribilho é o que a gente chama na música de refrão. É a parte que fica repetindo o tempo inteiro, principalmente em poemas extensos. Rima. Temos a coincidência de sons. A rima perfeita é quando tem total coincidência nas rimas. Então, por exemplo, choveu, bebeu, comeu. Então, tudo termina com eu, certo? Então, temos rimas perfeitas. As rimas imperfeitas têm uma coincidência parcial. Então, o exemplo aqui, voavas, faces. Então, tem a coincidência da vogal tônica, só. Então, ela combina em algum sentido, mas não completamente. Tá, agora a classificação dos versos. Verso é uma linha de um poema, tá? O verso livre é quando o poeta não contou, não fez a escansão do poema e viu quantas sílabas cada verso tem. Então, quer dizer que cada verso vai ter um número diferente de sílabas métricas, ok? O verso metrificado é o contrário. Então, quer dizer que o poeta teve o trabalho de versificar, fazer a escansão e verificar que todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas. O verso branco é o verso que não tem rima e o verso rimado é o verso que tem rima, né? Tá óbvio esse. Ok? Daqui a pouco vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Agora o assunto está ficando sério. Vamos relembrar primeiro o que é escansão. Escansão é o ato de compor o verso para ter a mesma quantidade de sílaba métrica ou não. A gente verifica quantas sílabas tem. Lembra que tem uma diferença entre sílaba métrica e sílaba gramatical.
A sílaba gramatical é aquela que a gente aprende lá no infantil, no F1, né? Que a gente fica lá, banana, comida, arara. A gente fica contando as sílabas, né? Daí vocês já estão cansados de saber também. A sílaba métrica, ela é diferente e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, a primeira regra da expansão é que a gente conta as sílabas até a última tônica do verso. Então, a gente pega a última palavra e vê qual é a parte mais forte daquela palavra. É ali que a gente vai contar. O restante, se houver, a gente corta. Então, um exemplo aqui. Senhora, partem, tão tristes. A gente pega a palavra tristes. Qual é a parte mais forte da palavra tristes? Tristes. Tristes. Então, tris. O tes a gente corta. Ok? A gente contou até a última sílaba tônica. Se a gente contar sílaba gramatical, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas gramaticais. Agora, quantas sílabas métricas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não bate a mesma quantidade, certo? Então, sílaba métrica é uma coisa, sílaba gramatical é outra. Para finalizar, vamos falar sobre esquemas de rimas. Temos 3 tipos de esquemas principais. O primeiro é o ABAB, que chamamos de alternados. Então, dá para entender, né? Primeiro A, depois o B, primeiro A, depois o B. Então, alternando. Depois, ABBA, então interpoladas. Cada um está num polo diferente. E AABB, então estão emparelhadas. Mas, professora, eu não entendi nada. O que significam essas letras? Fácil, vou mostrar no exemplo. Então, vamos aos exemplos. Então, eu trouxe 3 exemplos aqui. São exemplos separados, tá? Vamos fingir que são 3 poemas diferentes. Vamos começar pelo primeiro. Nós sempre começamos pela letra A, tá? Então, o primeiro verso sempre vai começar com a letra A, tá? Daí, a gente vai ver a última palavra, com qual última palavra dos outros versos ela vai rimar. Então, começamos com o A, vagalume. Vagalume rima com estrela? Não. Então, ela vai ser B. Vagalume rima com vela? Não. Vela rima com estrela? Rima, né? Uma rima imperfeita. Ela. Tem a mesma rima aqui, então as duas vão ser B. Ciúme, vagalume, ambos terminam com ume. Então, vão ser A. Então, A, B, B, A. Isso é um esquema de rima interpolada, tá? Depois aqui. Comer. Sempre começa com a letra A. O que rima com comer? Beber. Então, os dois vão ser A. Dormir rima com comer? Não. Então, ela vai ser B. E sorrir rima com dormir? B também. A, B, B. Então, elas estão emparelhadas. Último exemplo. Chamar. Sempre começamos com A. O que rima com chamar? Amar. A. Fugir. Vai ser B. O que rima com fugir? Cair. Então, B também. A, B. Intercaladas, tá? Então, é muito fácil, muito simples. E eu estou aqui para ajudar vocês, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me perguntem. Lembrando que esses conteúdos são muito importantes esse bimestre, então não hesitem em perguntar. Espero que todos tenham entendido.